Bom, meus amigos, vamos dar início então aqui ao estudo. A Vânia iniciou na semana passada o capítulo 20, onde Leon Denis agora ele vem falar das potências da alma, né? São as potências que todos nós já possuímos e que precisam ser desenvolvidas. E é um capítulo lindo esse aqui, que Leon Denis vem nos esclarecendo a respeito dessas potências. Então são coisas que já foram colocadas em nós quando fomos criados, né? E que nós estamos aqui para desenvolver, colocando aí em prática, colocando aí em evidência toda essa potencialidade que nós já possuímos. Então Leon Denis vem nos esclarecendo e ele começa com a primeira das nossas potências, que é a vontade. Depois ele vai falar do pensamento, depois ele vai falar do sentido íntimo, da consciência, mas ele começa pela vontade. E a gente entende por que ele começou pela vontade, né? Porque se não tivermos trabalhando essa potência em primeiro lugar, as outras não serão trabalhadas, não tem como trabalhar, né? É necessário desenvolvermos muito essa potência que a gente tem, que é a vontade. Então, na semana passada, a Vânia deve ter dito para vocês aqui, nesse início de capítulo, a gente vai só refrescar um pouquinho a memória, o que Leon Denis vem dizendo, que a felicidade, ela está em nós. E diante de todos os estudos, diante de todas as pesquisas, de todas as mensagens, nós sabemos, vem sempre essa ideia, a felicidade está em nós. E aí ele cita alguns exemplos aqui, como o próprio Cristo, quando disse que o reino dos céus está dentro de vós. Outro, quando ele coloca aqui um pensamento Vedas, que diz, tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. E outro também, que ele citou, da sabedoria persa, que diz, vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. Uma grande verdade, né? Isso tudo para reforçar justamente essa ideia das nossas potências, do que nós realmente somos. E tirarmos de nós essa ideia de sofrimento, de que viemos para sofrer, de que viemos para ter dor, que viemos para ter problema. Nós não fomos criados para isso. E nesse capítulo, Leon Denis vem esclarecendo isso muito bem. Então ele diz para nós aqui que todos os grandes ensinamentos concordam nesse ponto. Todos, de qualquer crença religiosa, de qualquer filosofia de vida que você vai estudar, que você vai ler, sempre vem batendo nesse ponto. E ele diz que é na vida íntima, cada um de nós, no desabrochar das nossas potências, das nossas faculdades, das nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Então, o que Leon Denis está dizendo aqui? Conforme nós vamos desenvolvendo todas essas potências que nós temos, todas essas virtudes que nós já possuímos em germes e que estão ali necessárias, que estão ali já, que foram colocadas em nós quando fomos criados, conforme nós vamos desenvolvendo, nós vamos atingindo a essa felicidade que a gente tanto sonha, que a gente tanto busca. Não é? Jesus nos passou um ensinamento muito importante, quando ele disse lá, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é verdade. Conforme a gente vai tendo conhecimento, conforme a gente vai tendo noção da nossa capacidade, do que nós podemos fazer, do que nos espera nesse mundo, nessa vida, o porquê que nós estamos aqui, nós vamos tendo, a partir do momento que a gente vai tendo essa consciência, a gente vai trabalhando essas potências e a gente vai começando a se sentir melhor, a ser mais feliz, né? O pensador colocou para nós, mas penso que muitas vezes se faz necessário o sofrimento para a nossa evolução. Não, pensador.
O que a doutrina espírita, o que os espíritos nos ensinam, não é isso. Sofrimento, não. O que se faz necessário em nossas vidas é um toque, né? É a didática de Deus para conosco. Diante da nossa capacidade, do nosso estágio, nós precisamos ser tocados para sentirmos que estamos fazendo a coisa diferente do que deveríamos fazer. E para a gente poder ser tocado, né, para a gente se abrir, o que Deus faz? Né? A lei de Deus. Né? Ele criou a lei já para isso. Coloca em nossa vida a dificuldade, a dor, seja dor física, seja dor moral. Mas o sofrimento, quem busca somos nós. Os espíritos disseram isso para nós. A doutrina espírita, que é o que nós estudamos aqui nessa sala. E Jesus também nos falou isso, que é o nosso mestre e o nosso guia. Então, sofrimento para a evolução, não. O que existe é a dor como um meio de nos educar. Porque quando dói, a gente para saber por que está doendo. E quando a gente vai ver por que está doendo, aí a gente começa a consertar para não sentir mais a dor. Então, é isso que Leon Denis está falando aqui para nós. Então, nós temos essas potências para evitarmos essas dores, evitarmos dificuldades, evitarmos problemas em nossas vidas. É que a gente não sabe, mas quando a gente começa a saber, aí a gente vai começar a trabalhar isso de maneira diferente, né? É por isso que eu volto a dizer, é aquilo que o Senhor Jesus nos disse, o conhecimento te liberta. O conhecimento te liberta. Sofrimento é a posição que você se coloca diante da dor. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Você que escolhe sofrer. A dor dói. Mas dependendo de como você se comporta, de como você age diante dessa dor, você não sofre. Ela vai doer, mas você não vai sofrer. Agora, se você entra numa de vítima, de que está doendo, de que eu sou coitadinho, aí você vai entrar no sofrimento. Né? Então, na teoria não, na prática também. Na prática também. Temos muitos exemplos de pessoas que têm dor e não estão sofrendo. Têm dificuldades e não estão sofrendo. Muitos. Tá? Mas não é o nosso tema hoje. Nosso estudo aqui são as nossas potências, que podem evitar essas dores. E se as dores vêm, é porque nós a buscamos. Então ele diz para nós que todos esses ensinamentos vêm nos dizer a mesma coisa, né? Que as nossas faculdades e as nossas virtudes, sendo desabrochadas, nos levarão à felicidade. Então aí ele continua aqui onde a nossa amiga parou na semana passada e a gente então vai iniciar aqui, dizendo, Leon Denis diz para nós: há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Duas. E ele diz assim: uma delas circunscrita à outra, manifesta a personalidade do eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora do nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e de males. Olha aí. Né? Então, o que ele está dizendo? Somos dois centros. Um está circunscrito ao outro, né? Quer dizer, são unidos, que manifesta a personalidade de cada um, com as fraquezas, com as suas insuficiências, tudo o que ele diz. Se nós deixamos esse lado prevalecer, é o que ele diz aqui, ele está cheio de privações e males. A outra é interna, profunda, imutável e, ao mesmo tempo, a sede da consciência,
a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Que se nós deixássemos prevalecer, não teríamos as dores nem as dificuldades. E aí é o que ele está dizendo, ó. É somente quando este centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. É por ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós. Segundo as palavras do Cristo, com o Pai que é o foco de todo o amor, o princípio de todas as ações. Né? Então, olha só, o que Leon Denis está dizendo aqui? Que nós temos dois centros, dois pontos fortes em nós. Onde nós temos a nossa vida inferior, né? Que é toda semeada de provações e de males. E o outro, que é a sede da consciência, que é o templo de Deus em nós. Por isso que Jesus nos disse lá, e ele iniciou o capítulo dizendo: o reino dos céus está dentro de vós. Mas nós deixamos prevalecer o lado inferior, ainda das paixões, das mesquinharias, dos maus sentimentos, do egoísmo, do orgulho, da ganância. Aí, consequência, dor. Consequência, dificuldade. Se nós deixássemos prevalecer esse lado, que é o que ele diz aqui, onde o Pai habita em nós, ou seja, se nós estivéssemos seguindo perfeitamente, corretamente, fielmente as leis divinas, que foram criadas para a nossa felicidade, nós não estaríamos diante de dor nenhuma. Por que nós sentimos dor? Por que nós temos dificuldade? Por que surgem problemas em nossa vida? Porque nós nos afastamos da lei de Deus. E como somos regidos pela lei maior de causa e efeito, todos os nossos atos nos trazem consequência. Isso a gente já tem, independente de fé, de crença, de seja lá o que for, é lei física. Qualquer ato teu vai trazer uma consequência. E aí, como, raciocinando aqui junto com Leon Denis, né? Como nós estamos deixando esse centro inferior que nós temos, onde estão ali as nossas paixões, as nossas fraquezas, a nossa insuficiência, consequentemente, vem a dor. Né? E aí, sofrimento, desespero. Mas não foi isso que foi criado para nós. Se seguirmos lá a lei de Deus, bonitinha, as leis que ele criou, a gente não ia ter nenhum sofrimento, nenhuma dor na nossa vida. Né? Aí ele continua dizendo para nós: por perpetuamo-nos em mundos materiais, por um desses centros que ele fala aqui que nós temos, né? Que é, no caso aqui, o inferior, onde tudo é inferioridade, incerteza e dor. Pelo outro, temos a entrada nos mundos celestes, onde tudo é paz, serenidade e grandeza. É só pela manifestação crescente do Espírito Divino em nós que chegamos a vencer o eu egoísta, quer dizer, esse outro lado inferior. Associar-nos plenamente à obra universal e eterna, a criar uma vida feliz e perfeita. Então, enquanto não nos ligarmos, não deixarmos esse outro lado superior, que é Deus em nós, florescer, ou seja, enquanto não seguirmos fielmente o que a lei nos pede, que a lei divina nos pede, que é a lei natural, nós vamos ficar nesse desespero de dor.
E a gente tem tudo para fazer isso. E aí Denis diz: por que meio poremos em movimento as potências internas e a orientaremos para um ideal elevado? Né? Se nós temos essas potências, né? E se temos já a condição já de ser feliz a partir de agora, como ele está dizendo aqui. Então agora ele questiona, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou deixar esse lado onde Deus habita em mim ser mais forte do que o meu lado inferior, que é cheio ainda de sentimentos negativos, de inferioridade? Como é que eu vou deixar o meu lado superior prevalecer? E aí é que ele entra com a resposta: pela vontade, que é uma das nossas potências. O uso persistente, tenaz desta faculdade soberana permite-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e até a morte. E é verdade. Por quê? O que a gente já aprendeu, né, com Kardec, através dos espíritos? Disseram para Kardec e ele codificou para nós. O que Jesus já tinha dito para nós quando aqui esteve? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mais ou menos assim as palavras lá do capítulo, né, do Evangelho. Então, quando Jesus disse isso, ele tinha consciência do que ele estava falando. Ele tinha conhecimento dessas potências que nós temos e que estamos desperdiçando. E ele fala aquele onde ele fala aqui. É a vontade, essa potência que nós temos, que vai fazer com que a gente impulsione a modificar, que vai permitir modificarmos a nossa natureza. Que vai permitir com que a gente deixe o nosso lado superior prevalecer em função do inferior. Se acionarmos essa potência que é a nossa vontade e que cada um tem, basta que seja acionada, ela ser qualquer dificuldade que nos surja, qualquer dor que apareça, qualquer problema criado por nós mesmos. E aí aquilo que eu falei no início para o nosso amigo pensador aí, sem sofrimento. Dor, sim, mas sem sofrimento. E aí ele fala para nós, né? É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita, pequeno acesso oferece às influências superiores. Então, olha só, olha o que ele faz. É pela vontade que nós dirigimos nossos pensamentos. Ele é que aciona meus pensamentos. E agora, meus pensamentos estão aonde? Aonde eu direciono. Só que ainda pela nossa deixarmos esse lado inferior ser mais forte, então a gente fala pela nossa inferioridade, nossos pensamentos vão mais para justamente as influências inferiores, para o lado material da vida. Né? Se nós acessarmos e começarmos a acionar nossos pensamentos através da vontade para o lado superior, as dores vão desaparecer, as dificuldades vão desaparecer. Aí ele diz assim, ó, é preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento em acordo com o pensamento divino. Ou seja, então vamos acionar a nossa vontade para colocarmos o nosso pensamento de acordo, ligado lá com as leis. A lei natural. Quando ele fala pensamento divino, é a lei. E ele diz, então,
A alma humana é fecundada pelo Espírito Divino, que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas, preparando-a para a vida do espaço, cujos esplendores ela enfraquecidamente começa a entrever desde este mundo. Então, se nós começarmos a acionar a nossa vontade para essas coisas, para esse lado superior que nós já temos, que é Deus em nós, como ele falou lá antes, no início, nos ligarmos a esse Espírito Divino, ou seja, a essa lei divina que rege a nossa vida, nós já vamos começar, desde agora, a sermos felizes. E se a gente observar a nossa vida, quando a gente começa a se propor a mudar certos comportamentos, a mudar certos conceitos que antes não faziam bem para nós, e a gente começa a trabalhar ali as coisas pequenas do dia a dia, começar a valorizar mais o lado espiritual, que é o nosso lado verdadeiro, e ir deixando de lado esses valores materiais, a gente já começa a ter felicidade agora. Não a felicidade plena, completa, né? Que ainda temos dificuldades, mas a gente já começa a ver a vida de uma outra maneira. Quando a gente coloca como prioridade em nossa vida os valores morais e não os valores materiais, nós já começamos a ter vislumbres de felicidade. Leon Denis está falando isso aqui. E isso Jesus também nos ensinou. Quando ele disse lá, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então a gente vive no mundo material, tá? Estamos encarnados, vivemos no mundo material, temos o que nos rege é um corpo material. Então a gente ainda precisa das coisas materiais, mas a gente tem que pensar que somos, em primeiro lugar, espíritos. Então eu tenho que alimentar o meu espírito para que o meu corpo possa ser alimentado. Então, é lógico que eu ainda preciso das coisas materiais. Então eu ainda preciso de uma casa, eu preciso de roupas, eu preciso de alimentação, eu preciso do ar, eu preciso da luz, eu preciso dos objetos que o mundo me oferece e que Deus permitiu que fossem criados justamente para nos ajudar, mas eu tenho que ter noção de que isso não é uma coisa eterna para mim, que eu estou usando agora enquanto eu estou aqui encarnado. Mas que eu não vou levar nada disso comigo. Então eu não posso colocar isso como prioridade na minha vida. Eu tenho que colocar como prioridade a luta que eu tenho que travar para vencer o meu orgulho, para vencer o meu egoísmo, para vencer a minha vaidade. Então eu tenho que olhar para dentro de mim e ver quais são, o que é desse meu lado inferior que ainda está muito forte e que os espíritos disseram lá para Kardec, né, que são as nossas más inclinações, as nossas más tendências, que estão ainda muito fortes, ligadas a essa vida material, que eu preciso combater para deixar florescer a verdadeira vida de espírito. E aí a gente vai passar pelo aprendizado da evolução sem sofrimento, sem dificuldade, sem dor. Então é por isso que ele diz, acionar a vontade. Se a gente acionar a vontade, dirigir nossos pensamentos para esse objetivo, a gente consegue. E aí ele diz, né? Os espíritos elevados veem e ouvem os pensamentos um dos outros, com os quais são harmonias penetrantes,
ao passo que os nossos são, a mais das vezes, somente discordância e confusão. Imagine se a gente pudesse ver agora aqui, encarnado, né? Como os espíritos superiores veem e ouvem o pensamento dos outros, se a gente pudesse ver o nosso agora, seria uma guerra. Uma guerra. Tenho certeza que eu estou falando isso aqui, estou lendo isso aqui, mas deve ter alguns de vocês aí que estão assim. Não concordo com nada disso. Não acho que seja assim. Tudo bem, é um direito que cada um tem, mas é o que ele está falando. Isso é a causa de muito das nossas infelicidades, das nossas tristezas, das nossas depressões. Por quê? Porque a gente quer que as coisas sejam como nós achamos que é o certo. E no estágio em que nós nos encontramos, isso aí, Alba, do nosso jeito, né? E no estágio em que nos encontramos, nada do que a gente acha que seria bom para nós é bom. Por quê? Porque justamente isso que Leon Denis diz aqui. Nós ainda estamos deixando prevalecer esse lado inferior, que é ele chama de inferior porque está ligado ainda a esses valores materiais. Por quê? Porque a minha preocupação é com os aparelhos eletrônicos que eu vou ter dentro da minha casa. O carro que eu vou ter, que eu preciso ter um carro do ano, eu preciso de ter uma casa super bem arrumada, as minhas roupas que estão ficando velhas, eu preciso ter sempre roupas novas, os meus sapatos, e por aí vai. Nós colocamos a nossa felicidade, né, nesses valores materiais. E eles não foram feitos para trazer felicidade para nós. Eles foram feitos, eles existem para nos ajudar, encarnados, a vivenciarmos e aprendermos, né, desenvolvermos aqui o nosso lado espiritual. Por que os espíritos nos aconselham tanto? Desapego a bens materiais. Porque o apego aos valores materiais nos causam dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Apego aos valores morais e aos valores espirituais não causam dor e sofrimento. É isso que a gente precisa entender. Se nós ainda temos dor, se nós ainda temos essas dificuldades, se ainda temos esses problemas, é justamente por conta de como nós estamos acionando a nossa vontade e direcionando o nosso pensamento. Quando eu começo a direcionar meu pensamento para as coisas sublimes, e isto não significa que eu tenha que abandonar as coisas materiais, não é isso. Novamente a gente esclarece. Se existe os bens materiais, se Deus permite que o homem, né, crie, descubra, invente todos esses meios para nos proporcionar as facilidades da vida material, é porque ela é necessária. O que a gente não pode é colocar como prioridade de vida. É isso que a gente tem que entender. Então eu tenho as minhas coisas na minha casa. Eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar, né? Cuidar da minha casa, cuidar dos bens que eu tenho aqui, porque esses elementos, esses objetos que eu tenho, me causam tranquilidade e me dão oportunidade para que eu possa trabalhar a minha vida como espírito. Então, eu me educar como espírito e daí evoluir. Agora, se eu fico só preocupado com os bens materiais, é o que ele diz aqui, eu vou sofrer. Porque eu coloco a minha felicidade, você pode prestar atenção nisso, a minha felicidade está em ter o carro mais caro do ano, o carro mais novo, o mais recente que tem. Aí eu consigo comprar esse carro e continuo triste. Ah, minha felicidade seria ter uma casa de praia.
Aí eu consigo comprar a casa de praia. Luto, trabalho, pai, vou lá e compro a casa de praia. E continuo infeliz. Né? Ah, minha felicidade é ter muito dinheiro na poupança, para não precisar trabalhar. Aí você consegue ter muito dinheiro na poupança, não precisa trabalhar e continua infeliz. Por quê? Porque é isso que Leon Denis está falando aqui. Ainda tem isso, não tem sossego, né, Alba? A felicidade não está nesse lado da vida, no lado material. A felicidade, a verdadeira felicidade, aquela que a gente procura tanto, que é a paz, né? Que é a harmonia, essa está no lado espiritual. E esse lado espiritual, ele só vai aflorar se nós acionarmos, é isso que ele está ensinando aqui para a gente, acionarmos através da vontade a direção do nosso pensamento. E aí por isso que ele diz, né? Aprendamos, pois, a servir-nos de nossa vontade e por ela a unir nossos pensamentos a tudo o que é grande, a harmonia universal, cujas vibrações enchem o espaço e embalam os mundos. Eu tenho que pensar que o meu tesouro não é o carro do ano, não é a casa de praia, porque isso, quando eu sair desse corpo, quando eu desencarnar, quando eu morrer, seja lá o termo que vocês queiram usar, isso vai ficar aqui. Eu não vou levar. Não vou levar carro, não vou levar casa, não vou levar roupa, não vou levar telefone, não vou levar aparelho de som, não vou levar nada disso. Eu não vou precisar de nada disso. Eu uso agora para trabalhar, utilizar meio para eu evoluir, para ir me desligando cada vez mais desse mundo e não precisar vir encarnar mais. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai se libertando das reencarnações. É isso que Leon Denis está dizendo aqui. Agora, para a gente conseguir isso, é trabalho individual. É cada um acionar aí a sua potência maior, como ele falou lá, que é a vontade. E aí ele diz, né? Agora ele vem falando propriamente dito da vontade. A vontade é a maior de todas as potências. Por que ela é a maior de todas as potências? Porque ela é que vai acionar as outras. Né? Então é a minha vontade que vai direcionar meu pensamento. A minha vontade que vai, por conta disso, direcionar a minha consciência, o meu sentido íntimo, o amor que eu preciso desenvolver. Tudo vai depender da minha vontade. Então ele diz, é em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Então, a minha vontade vai direcionar meu pensamento, e o meu pensamento, através da minha vontade, vai atrair para mim aquilo que eu preciso para poder crescer e evoluir. E aí ele diz, a vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhes as vibrações. Corpo fluídico, vocês sabem que é o perispírito, né? Que é o elemento de ligação entre o espírito e o corpo material. É um elemento assim importantíssimo na nossa estrutura como seres humanos. Então ele pode, com intensidade, a vontade vai agir sobre esse corpo fluídico, ativar-lhes as vibrações e por esta forma apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações. Prepará-lo para mais alto grau de existência. O que Leon Denis está querendo dizer aqui? Que a minha vontade de ser a cada dia melhor vai fazer com que eu trabalhe os meios que eu tenho para me melhorar,
Ou seja, para vencer as minhas más inclinações, para vencer esse meu lado inferior e deixar florescer o lado superior, eu vou purificando esse perispírito. E, consequentemente, quanto mais eu purifico o meu perispírito, esse corpo fluídico, que ele diz aqui, mais eu vou evoluindo. Porque eu vou tendo mais capacidade de entendimento dessa vida espiritual, que é a minha verdadeira vida. Não é essa vida material que eu estou levando agora. A minha vida é a vida de espírito, imortal, que eu não vou acabar mais. E o meu perispírito precisa ir se purificando, e é através dessa vivência, né, dessa experiência que a gente vai tendo aqui a cada encarnação, é que nós vamos trabalhando essas nossas más inclinações e vamos com isso purificando o nosso perispírito. E, consequentemente, vamos evoluindo. E a partir do momento que a gente está evoluindo, a gente já começa a ser feliz, porque a gente já começa a se sentir melhor. É o que Leon Denis diz, é o que os Espíritos dizem, e foi o que Jesus nos ensinou quando aqui esteve entre nós, nos seus evangelhos, nas suas falas, sempre falando sobre isso. E aí ele diz, né? Ativar-lhe as vibrações, por esta forma apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações. E aí, o princípio de evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas, como à ordem visível e material. Então, por quê? Porque eu, tendo vontade de ser melhor, eu vou trabalhar para ser melhor. Então, um exemplo, para que eu seja melhor, eu tenho que trabalhar uma coisa que me incomoda, né? Vamos pegar aí, eu tenho ainda diversidades, eu tenho alguns desafetos, eu tenho algumas criaturas que eu não me dou bem, que eu não me entendo bem, são pessoas que são considero como inimigos. Né? Aí eu lembro lá do que Jesus ensinou, amai os vossos inimigos. Aí vem Leon Denis e diz assim, o princípio da evolução não está na matéria, está na vontade. Aí eu penso, como é que eu vou amar os meus inimigos? É trabalho individual. Aí eu começo a bater naquela tecla, não. Eu tenho, acionando a minha vontade, eu preciso amar os meus inimigos. Eu não posso ter inimigos. Eu não posso ter desafetos. Eu não posso ter ninguém que eu diga assim, eu não vou para a cara de fulano. Por quê? Porque o nosso destino é a família universal, nos amarmos. E essas encarnações que a gente vai tendo, a cada vez que a gente reencarna e passa por situações aqui no mundo material, é para trabalhar justamente essas nossas dificuldades. De nos amarmos, de nos entendermos, de sermos benevolentes, de sermos indulgentes para com o outro. Isso aí, Alba. Porque esse entendimento que a gente tem de um com o outro é que faz com que a gente cresça. Se a gente evoluísse sozinho, a gente ia para uma ilha deserta e beleza, evoluía lá tranquilamente. Mas a nossa evolução está nesse contato que a gente tem que ter um com o outro, nesse rala-rala. Eu costumo dizer, não somos dependentes um do outro, mas esse contato, essa vida em sociedade, ela faz parte do nosso trabalho para evoluirmos. Por quê? Porque a nossa maior dificuldade é justamente essa convivência com a diferença do outro. Eu quero que o meu marido seja como eu acho que ele tem que ser. Eu quero que o meu filho seja como eu acho que ele tem que ser. Eu quero que a minha mãe haja como eu acho que tem que agir.
o meu pai, meus irmãos e por aí vai. Todo mundo que está à minha volta tem que fazer aquilo que eu acho que é o certo. E não é assim, porque eles também pensam que a gente tem que fazer o que eles acham que é certo. Daí vem as confusões, daí vem as decepções, daí vem o que a gente chama de ingratidão. Porque ele não faz aquilo que eu queria. Eu faço tudo para o meu marido e o meu marido não faz nada para mim. Gente, o marido faz tudo que pode, mas o tudo dele é naquele limite. Diferente do seu limite. Eu não posso querer que o meu filho faça aquilo que eu acho que é legal. Ele é uma individualidade, ele é um espírito em evolução. Então ele tem as necessidades dele, ele tem o aprendizado dele, ele tem que passar pelas experiências de aprendizado. Eu estou para ajudá-lo, mas não para viver a vida dele, não determinar a vida dele. Porque nem Deus determina a nossa vida. O que Deus determinou para nós foi que nós vamos ser espíritos superiores. Nós vamos ser perfeitos. Ele nos criou para a perfeição. Nos deu todas as oportunidades de sermos perfeitos, mas ele nos deu o livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio, nem ele interfere. Ele deixa que a gente faça as nossas escolhas. Quando a gente escolhe o errado, o que não está certo, o que não nos vai levar para essa perfeição, aí dói. Então a lei de Deus, ela é perfeita. Porque quando a gente está indo por um caminho, né? Que a gente está seguindo essa caminhada para chegar à perfeição. Quando a gente faz alguma escolha, e a nossa caminhada é cheia de escolhas. E Deus permite que a gente vá escolhendo. Quando as nossas escolhas não estão indo para o caminho certo, aí vem a bondade divina. Vem o amor de Deus sobre nós. Que aí, o que ele faz? Deixa doer. Porque se não doer, a gente não para, a gente continua. O único meio com que faz com que a gente pare alguma coisa é quando dói. Se não doer, você não para. Aí vem a dor. A dor vem o quê? Sinalizar que nós estamos fazendo alguma coisa que vai nos trazer infelicidade. Então a gente tem que voltar. Entrou por um atalho achando que ali ia ser melhor, só que esse atalho ali está cheio de buracos, cheio de problemas. Não, então não posso vir por aqui, eu tenho que voltar e pegar de novo a estrada principal. Aí essa volta é dolorida, mas com o objetivo, que nunca vai ser de castigar, de punir. Porque Deus não castiga, Deus não pune, Deus educa. E educa com amor. Porque se nós observarmos os meios que Ele nos oferece para sermos, para evoluirmos, para sermos felizes, é perfeito. Se nós agíssemos de acordo com a lei, nós estaríamos todos felizes. Mas se a gente deixa o orgulho prevalecer, ou seja, a gente deixa esse lado inferior que Leon Denis está falando aqui prevalecer. Por isso, a gente entra no processo de dor e muitos no processo de sofrimento. Mas sofrimento não foi criado para nós. Né? Então ele diz que o princípio da evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas, como na ordem visível e material. Esta é simplesmente a consequência daquela. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. Gente, isso é muito lindo, muito profundo, porque é isso que nos espera. E Leon Denis coloca de uma maneira assim que chega a emocionar. Ele diz: o que importa acima de tudo é compreender
que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Nenhuma força fica estéril, ou seja, inútil, né? Quando se exerce de maneira constante, em vista de alcançar um desígnio conforme ao direito e à justiça. Seja, se eu me esforço para agir lá de acordo com a lei, eu vou conseguir. E ele diz, e o que se dá com a vontade, ela pode agir tanto no sono como na vigília. Porque a alma valorosa que para si mesma estabeleceu um objetivo, procura-o com tenacidade em ambas as fases de sua vida e determina assim uma corrente poderosa que mina devagar e silenciosamente todos os obstáculos. Olha só a profundidade disso tudo que Leon Denis está dizendo para nós aqui, ó. Vamos voltar lá. Ele diz assim, o que importa acima de tudo é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Aí a gente lembra o que Jesus falou, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Falando dessa nossa potência e que a gente não valoriza. E aí ele diz, o que se dá com a vontade é que ela pode agir tanto no momento em que estamos aqui, no estado de vigília, como quando estamos dormindo. Porque o que dorme é o corpo, não a alma. Então, quando o corpo dorme, a alma continua bem vivinha, bem acordadinha. E aí é o que ele diz, procura com tenacidade em ambas as fases de sua vida, determinando assim uma corrente poderosa, ou seja, o que eu tenho vontade, o que eu aciono com a minha vontade quando estou acordada, em estado de vigília, eu vou continuar acionando quando eu estiver em estado de sono. Quando eu estiver dormindo. Porque o que dorme é o corpo e não a alma. E aí ele diz, com a preservação dá-se o mesmo que com a ação. Olha só, a vontade, a confiança e o otimismo são outras tantas forças preservadoras, outros tantos baluartes opostos em nós a toda a causa do desassossego, da perturbação interna e externa. Bastam às vezes por si sós para desviar o mal, ao passo que o desânimo, o medo e o mau humor nos desarmam e entregam a ele sem defesa. Olha só o esclarecimento aí. Então ele diz que a preservação dá-se o mesmo com a ação. A vontade, a confiança e o otimismo são as nossas armas contra o desânimo, o medo e o mau humor. Então a gente precisa acionar a nossa vontade para esta confiança em nós mesmos, ou seja, eu posso vencer qualquer dificuldade que surja na minha vida, porque eu sou uma criatura de Deus. Tenho as potências que Ele me deu para vencer qualquer coisa que surja na minha vida e não me entregar. Ele diz, bastam às vezes por si sós a gente acionar esses elementos para desviar o desânimo, o medo e o mau humor. O simples fato de olharmos de frente para o que chamamos o mal, o perigo, a dor, a resolução de os afrontarmos, de o vencermos, diminui-lhe a importância e o efeito. Olha só.
Viu, pensador, por que eu falei que o sofrimento não existe? Lá para você no início? Isso aí é um outro assunto, tá? Não podemos entrar nele agora, senão vai dar tchutchu aqui nas antenas. Isso aí, o sofrimento dos animais, eles não sofrem por eles mesmos, mas ele tem uma explicação. Só que não é agora, porque se eu for te dar agora, vai quebrar aqui o nosso elemento. Mas eu te aconselho a entrar no nosso site, que a Nina ou a Mana pode botar aí para você, e você vai encontrar ali um monte de explicação a respeito desse assunto aí. E até, inclusive, nós temos lá a sessão de perguntas e respostas que você pode questionar a respeito disso. Uma outra oportunidade que o assunto aqui permitir, a gente tem estudos aqui de todos, né? Não, sofrimento dos animais, não. Nós estamos trabalhando as nossas potências, nossas, ser humano. Tá? Aí, ó, o site está aí, www.espiritismo.net. Lá você entra que você vai ver lá as sessões e você vai encontrar ali, olha só, dúvidas que você tem e você pode questionar. Numa outra oportunidade que você esteja aqui, se a gente tiver cancha de falar desse assunto, porque é muita coisa que a gente fala a respeito disso, tá? Que a doutrina nos explica. Agora, você tem lá no Livro dos Espíritos. Pegar o Livro dos Espíritos, eu só não me lembro a questão, mas você procura lá no mundo animal, mundo vegetal, nos capítulos que Leon Denis que Kardec vem falando da vida animal, da vida vegetal, da vida mineral, você vai encontrar uma seção onde ele fala só sobre a problemática dos animais, tá bom? Aí ele diz, né, que com isso, com essa nossa vontade, a gente pode vencer todas essas situações aí, o perigo, a dor, a resolução, e quando a gente se encara, né, de frente com a dor, com a dificuldade, com o perigo, eles diminuem a importância e o efeito. Então, é o que eu estava falando no início aqui para o nosso amigo pensador. O sofrimento é opcional. A dor existe para nós. A dor ela é necessária. Ela é inevitável. Porque é a dor que vai nos dar o sinal de que a gente está indo pelo caminho truncado. Agora, o sofrimento é eu que escolho. Se eu encarar de frente essa dor, olhar para ela e falar assim, olha, você está doendo, eu vou descobrir por que está doendo e vou te combater. E ir à luta, eu vou vencer. Agora, se eu entrar naquela, ai, como dói, ai, como eu sofro, ai, que Deus esqueceu de mim, ai, mas está doendo muito, e fico ali só gemendo, vai ter sofrimento e muito sofrimento, porque eu estou potencializando a dor. E aí a dor vai aumentando cada vez mais. É por aí. É por isso que ele falou lá, ó, aqui atrás, quando ele disse assim, o que importa acima de tudo é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Nós somos os nossos donos. Nós é que nos dirigimos. Não é ninguém, não. Somos nós. Ele fala assim, ó. Os americanos têm, com o nome de Mindicure, quer dizer, cura mental, ou ciência cristã, aplicado esse método à terapêutica e não se pode negar que os resultados obtidos são consideráveis. Isso na época de Leon Denis, que ele está falando aqui, lá pelos idos 1900 e alguma coisa. E não se pode considerar que os resultados obtidos são consideráveis. Este método resume-se na fórmula seguinte: o pessimismo torna fraco, o otimismo torna forte. E é uma grande verdade. Se você é um pessimista, você é um fraco. Agora, se você é um otimista, você é um forte. Agora, não é aquele otimismo da boca para fora, né? Ah, tá tudo bonito, tudo azul, o céu é azul, a vida é ali. Não, não é isso não. Esse otimismo que ele fala assim, é você encarar que as dificuldades existem, que a dor existe, que os problemas
que estão aí, que são necessários, mas que eu posso resolver. Isso é ser otimista. O céu está azul, o céu está nublado, o céu está chuvoso, o céu está com sol, está do jeito que for, mas eu posso vencer qualquer dificuldade que venha. E aí ele diz, consiste na eliminação gradual, olha só, do egoísmo, na união completa com a vontade suprema, causa das forças infinitas. Os casos de cura são numerosos e apoiam-se em testemunhos irrecusáveis. Aí ele dá referência aqui, ó. Ver William James, reitor da Universidade de Harvard, no livro Experiência Religiosa, na página 86 e 87, na tradução francesa, quando ele tem lá esses casos que ele está citando aqui. Demais, continua Leon Denis, foi esse, em todos os tempos e com formas diversas, o princípio da saúde física e moral, ou seja, pessimismo fora desse corpo que não te pertence, e sempre o otimismo. Agora, esse otimismo aí, o que é? É o que ele está dizendo aqui. Eliminar o egoísmo, eliminar o orgulho que nós temos, vencermos esse orgulho e esse egoísmo e nos unirmos à vontade suprema. O que é essa vontade suprema? São as leis naturais, gente, que a gente precisa viver. E as leis naturais, as leis de Deus, elas estão resumidas em uma só, que Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente desvendar essa única fala de Jesus, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nossa, dá uma Bíblia inteira do que significa esse mandamento que o Senhor Jesus resumiu todos os outros. Se nós estivermos agindo assim, ou seja, nos amando em primeiro lugar, o que é nos amarmos? É nos transformarmos, nos tornarmos pessoas melhores. Com isso, nós vamos conseguir amar ao nosso próximo e transformar o nosso próximo também. E com isso, nós estaremos amando a Deus, ou seja, seguindo as suas leis. E as leis de Deus, elas estão muito bem explicadas lá no livro dos Espíritos, bem detalhado, quando fala lá das leis morais, todas as leis, lei de trabalho, lei de destruição, lei de reprodução, lei do amor, a justiça. Ah lá, livro dos Espíritos, só não sei dizer para vocês número de questão, mas procura no índice que você vai encontrar. E aí leia, que Kardec ali com os espíritos detalhou tintim por tintim dessa lei natural, que é a lei de Deus, para a gente poder entender melhor. A gente fala assim, a lei de Deus fica uma coisa muito no ar, Então está lá no livro dos Espíritos, quais são as leis de Deus, todas as leis que a gente precisa vivenciar. E se nós estivéssemos vivenciando, a gente não estaria sofrendo. Bom, a gente vai parar por aqui, nesse parágrafo aqui, porque o nosso tempo já está ali esgotado, já passou. E na próxima semana, a nossa amiga Vânia vai estar aqui dando continuidade ainda a esse tema da vontade, que ainda tem muita coisa para ser dita. Ele vai começar aqui a falar da ordem física, que não se destroem os infusórios infinitamente pequenos. É uma coisa linda o estudo que Leon Denis faz aqui para fazer a gente raciocinar do que a gente tem como força maior, que é a nossa vontade. Que pena, Pleiadiana? Você chegou no final. Mas a gente daqui a pouco vai ter uma bela palestra aí, que vai ser transmitida lá diretamente do Centro Espírita Leon Denis, e que também vale a pena ouvir, Inclusive até porque a gente tem a oportunidade de receber, onde quer que nós estejamos, um passe maravilhoso. Meus amigos, a gente está
terminando então aqui o nosso trabalho do estudo desse livro, que é assim uma maravilha, né? Eu sou vidrada nas obras de Leon Denis, porque ele nos dá assim uma força muito grande, né? Quando ele faz esse trabalho de conscientização do que realmente nós somos. Quando ele vem falando para nós aí, para a gente poder vencer, que nós não temos que ficar piquititinhos diante dessa vida material pequena, mesquinha. Nós somos muito mais do que isso. E que a nossa felicidade só depende de nós trabalharmos isso em nós, né? Então a gente vai fazer aqui a nossa prece de encerramento para poder liberar o microfone lá para o Centro Espírita Leon Denis, que já deve estar entrando por aí. Senhor Jesus, só temos a te agradecer por esses instantes, Senhor, que aqui estivemos, recebendo todas essas informações valiosíssimas para todos nós, que aqui estamos, Senhor, buscando atender ao objetivo traçado por Deus, que é chegarmos à perfeição. Para todos nós, Senhor, que estamos aqui buscando a felicidade, e ela se encontra dentro de nós, precisamos desenvolvê-la. E esses estudos, essas informações, esse amor desses amigos espirituais que nos trazem tudo isso, nós só temos a agradecer, Senhor, porque são importantes para trabalharmos em nós essas nossas dores, essas nossas dificuldades, esse problema aí, e crescermos e evoluirmos, e sermos felizes, porque sabemos que esse é o teu desejo e o desejo de Deus para com todos nós, e somos seus filhos. Assim, Senhor, nós te pedimos que o teu amor, que a tua luz possa envolver a todos os companheiros aqui presentes, que ela penetre em cada lar, deixando aí muita paz, muita harmonia e muita vontade, Senhor, de trabalhar tudo isso no dia a dia para que possamos realmente chegarmos à felicidade que tanto sonhamos. Em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, nós te pedimos então a permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.